Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. E hoje eu estarei falando sobre a Arca da Aliança. Pois é pessoal, você sabia que a Arca da Aliança sumiu da face da terra? Então pessoal, a Arca da Aliança sumiu. Ninguém sabe onde a Arca da Aliança está. Mas você sabia que a Bíblia apresenta 5 caminhos que apontam para a Arca da Aliança? Pois é, pessoal, 5 caminhos formando um mapa. Você sabia disso? Pessoal, a Arca da Aliança era um baú, não é verdade? Feito de madeira de acácia, revestida de ouro. E a tampa da arca, chamada de propiciatório, era de ouro batido, ouro puro. Então, pessoal, esta arca atualmente valeria milhões e milhões de reais. Mas o povo de Israel estavam com a arca não pelo valor físico somente, não é verdade? É porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E dentro da Arca da Aliança estavam as 2 tábuas escritas por Moisés no Monte Sinai, estava também a vara de Arão que floresceu e também um pote cheio de maná. Pois é, pessoal, dentro da arca tinha 3 objetos, não é verdade? As tábuas do concerto, a vara de Arão que floresceu e uma vasilha, um pote com o maná. E isto era muito importante porque esses 3 objetos representam a presença de Deus no meio do povo de Israel. E em cima da tampa da arca, chamada de propiciatório, estavam 2 querubins, não é verdade? Onde, segundo a história, Deus pairava sobre a tampa da arca. E esta arca para o povo de Israel era muito importante. Porém, pessoal, não há vestígios bíblicos de que o povo de Israel adoravam a arca, não é verdade? Se alguém perguntar para você, o povo de Israel adoravam a Arca da Aliança, o que você diria? Não é verdade? Pessoal, existem várias linhas teológicas que acreditam que o povo de Israel adoravam a Arca. E existem outras linhas teológicas que não acreditam que o povo de Israel adoravam a Arca da Aliança. Mas o importante, pessoal, é que esta Arca da Aliança, que media aproximadamente 1,10 m de comprimento por aproximadamente 70 centímetros de altura, era muito especial para o povo de Israel. E esta arca ficou com o povo de Israel por muito tempo. E observa que quando o povo de Israel saiu do Egito, não tinha a Arca da Aliança. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles levaram um baú. E dentro desse baú, chamado de caixão, estavam os ossos de José. Pois é, pessoal, tem uma teoria aí que diz que a primeira arca simbológica, não é verdade? Era formada de um baú e dentro desse baú tinha os ossos de José. E é bíblico isto. Mas quando chegou no Monte Sinai, então os ossos de José ficou em outro baú. E então Deus mandou fazer uma arca. Agora, pessoal, o que é mais importante recitar aqui para vocês é o seguinte: é que muitas pessoas dizem que Maria, a mãe de Jesus, significa a Arca da Aliança. Você acredita nisso? Que o povo católico diz que Maria, a mãe de Jesus, é tipo de uma arca e que a maior preciosidade do mundo estava no ventre desta arca? E dentro dessa teoria, pessoal, ainda o povo diz que nós, atualmente, somos a arca de Deus.
baseado lá naquele versículo de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, onde o apóstolo Paulo diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo. E, segundo algumas linhas, diz o seguinte: nós, a igreja, somos a arca, o caixote, né, onde o Espírito Santo habita. Então eu faço uma pergunta para você: será que realmente somos a arca da aliança atualmente? Não é verdade? Dá para pesquisar essa questão. Agora, existe uma linha que diz que o corpo de Jesus, quando chegou no céu, depois da ressurreição, se tornou uma arca de Deus. E a história confirma isto, baseado naquele versículo que está lá no livro de Colossenses, onde diz o seguinte: toda a plenitude de Deus habita dentro do corpo de Jesus. E segundo essa história, o corpo de Jesus se tornou a arca da aliança para a habitação de Deus. Será que é verdade, pessoal? Será que é por isso que no céu só existe 2 tronos? Não é verdade? E todo mundo acredita na pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E só existe 2 tronos no céu, não é verdade? Então me falaram o seguinte, que quando Jesus chegou lá no céu, Deus passou a habitar dentro do corpo de Jesus. E um trono ficou vazio. E é realmente aí que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo sentará em um trono, porque eram 2 tronos, mas Deus habita no corpo de Jesus. Então um trono ficou vazio. E é este trono que é o trono do Espírito Santo. É uma boa linha teológica, né, pessoal? Mas vamos voltar aqui para a questão da arca, da aliança. Vocês sabiam que na Bíblia Sagrada existe um mapa que aponta para vários caminhos, e estes caminhos podem nos levar até a Arca da Aliança? Pois é, pessoal, dentro da Bíblia Sagrada existem esses caminhos, e é exatamente isso que falaremos agora. Eu vou apresentar alguns caminhos desse para você, tá bom? Muito bem, pessoal, o primeiro caminho bíblico que aponta para a Arca da Aliança está no livro de Jeremias, capítulo 39, onde a Bíblia Sagrada diz que Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou toda a riqueza de Israel para a Babilônia, inclusive a Arca da Aliança. E segundo essa linha, dizem que a Arca da Aliança foi destruída, exatamente, porque no livro de Daniel, capítulo 2, diz que Nabucodonosor fez uma estátua gigantesca, que segundo algumas pessoas, essa estátua tinha uma altura de 50 metros. E Nabucodonosor destruiu a Arca da Aliança para confeccionar esta grande estátua. Então, pessoal, o primeiro caminho é este: a Arca da Aliança sendo destruída e levada para a Babilônia. Mas será que Deus permitiria a Arca da Aliança ser destruída e o material desta Arca da Aliança ser colocado em uma estátua para adoração aos ídolos? Pessoal, eu não acredito nesta tese de forma nenhuma, porque uma vez a arca foi roubada pelos filisteus e colocado na casa de Dagon, e esta Arca da Aliança destruiu o deus Dagon. Todo mundo conhece essa história. Então seria impossível a Arca da Aliança ser levada para a Babilônia e ser destruída para a confecção de uma estátua, né, pessoal? Muito longe essa linha. Então vamos descartar essa primeira linha e passamos agora para a segunda linha. Muito bem, pessoal, a segunda linha é mais provável do que a primeira, porque a segunda linha diz que Jeremias comprou um terreno. Pois é, pessoal, Jeremias estava preso na cidade de Jerusalém e Deus pediu para Jeremias comprar um terreno, um sítio. E Jeremias comprou esse sítio. Essa história está no livro de Jeremias, capítulo 32, onde Deus pediu para Jeremias comprar um pedaço de terreno na cidade de Anatote.
a 5 quilômetros de Jerusalém. E isso é importante por quê? Porque é o seguinte, pessoal, por que Jeremias compraria um terreno se a cidade de Jerusalém seria destruída? Se o povo morreria? Se Jeremias não iria usufruir deste terreno? Então, pessoal, pense comigo, por que Deus mandaria Jeremias comprar um terreno se ele não iria usufruir desse terreno? É aí que entra esta segunda linha teológica, que eles dizem que Jeremias comprou este terreno na cidade de Anatote para enterrar a arca. Então a segunda linha está dizendo que a arca da aliança está na cidade de Anatote. Pois é, pessoal, a 5 quilômetros de Jerusalém. E por que os pesquisadores não foram procurar esta arca na cidade de Anatote? Não é verdade? Pessoal, isso é importante porque quando o povo judeu voltou da Babilônia, os sacerdotes foram morar exatamente na terra de Anatote. Então, se você conciliar os detalhes, vocês vão ver que tem alguma coisa a ver, não é verdade? Jeremias comprou um terreno na cidade de Anatote. Jeremias sabia que não ia usufruir deste terreno. Jeremias sabia que o povo seria levado em cativeiro. Então, possivelmente, esse terreno é muito misterioso. Não é verdade, pessoal? Então faz bem alguém procurar esta arca da aliança na casa da família de Jeremias, na cidade de Anatote, a 5 quilômetros da cidade de Jerusalém. Não é verdade? Vamos passar agora para a terceira linha que mostra onde está a arca da aliança. Muito bem, pessoal, a terceira linha que forma o mapa, que mostra onde está a arca da aliança, diz o seguinte, que antes de Jerusalém ser destruída pelos babilônicos, Jeremias levou a arca da aliança para o Monte Nebo. Pois é, pessoal, o Monte Nebo é aquele monte em que Moisés foi morto, não é verdade? E então diz que Jeremias e outros sacerdotes foram até o Monte Nebo e encontrou uma caverna dentro do Monte Nebo e enterraram a arca da aliança. Pois é, pessoal, e a história diz que quando eles saíram do Monte Nebo, eles ficaram atordoados e perderam o caminho. Ninguém sabe até hoje onde exatamente a arca foi escondida dentro deste monte. Não é verdade? Nas cavernas do Monte Nebo. Essa história é bem conhecida nos livros dos Macabeus, não é verdade? E nos livros de Esdras. É verdade, pessoal. No livro de 2º Esdras e no livro de 2º Macabeus está escrito que Jeremias levou a arca para o Monte Nebo. Será que Jeremias se perdeu no meio do caminho? A história diz que Jeremias olhou para trás e o caminho não tinha mais. E eles ficaram perdidos e até hoje ninguém sabe onde esta arca da aliança foi escondida no Monte Nebo. Mas será que alguém já procurou esta arca no Monte Nebo? Pessoal, a quarta linha que forma um mapa que mostra onde está a arca da aliança diz o seguinte, que antes de Jerusalém ser destruída por Nabucodonosor, Jeremias pegou a arca da aliança e escondeu debaixo do Monte Caveira, chamado de Monte Gólgota. A palavra Gólgota significa caveira. Jeremias escondeu debaixo do Monte Caveira. E isso é importante porque Jesus foi crucificado em cima do Monte Caveira. E segundo esta linha, a arca deveria estar debaixo do Monte Caveira. Porque na lei de Moisés está escrito o seguinte, que depois que o sacrifício era oferecido a Deus, o sacerdote pegava o sangue do sacrifício e expandia nos umbrais da arca da aliança. Segundo esta linha,
Quando Jesus foi morto em cima do Monte Caveira, houve um terremoto. E o sangue de Jesus desceu pela cruz do Calvário, entrou no Monte Caveira e a arca que estava dentro do Monte Caveira foi mesclada com o sangue de Jesus. Mas será, pessoal, que tem respaldo bíblico para isto? A arca da aliança dentro do Monte Caveira para que o sangue de Jesus pudesse ser envolvido com a arca da aliança para o cumprimento da lei de Moisés. Será que é verdade? Pessoal, para estudar sobre esta linha, temos que ler o livro de Levíticos, capítulo 16, e no livro de Mateus, capítulo 27. E aí você vai fazer a junção destes dois capítulos. Então você vai ter a ideia dessa história, não é verdade? Desta quarta linha que diz que a Arca da Aliança ficou debaixo do Monte Caveira. E ninguém até hoje descobriu, pessoal, onde está realmente a Arca da Aliança. Então agora vamos partir para a quinta linha teológica que aponta para o destino da Arca da Aliança. Muito bem, pessoal, a quinta linha que aponta para o descobrimento da Arca da Aliança está no livro de Jeremias, capítulo 43. Porque em Jeremias, capítulo 43, a história diz que Jeremias foi levado para o Egito. Exatamente, pessoal. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e Nabuzadarã, que era servo de Nabucodonosor, deu ouro, deu prata para Jeremias e fez uma proposta para Jeremias. Se Jeremias quisesse ficar na terra, Jeremias poderia ficar. Se Jeremias quisesse ir para a Babilônia, Jeremias poderia ir para a Babilônia. Mas a história diz que Jeremias preferiu ficar na terra de Israel. E então, pessoal, depois de algum tempo, o povo de Israel voltaram para a terra do Egito e prenderam a Jeremias e levaram acorrentados para a terra do Egito. E segundo esta linha, esta é a quinta linha, diz que Jeremias levou a Arca da Aliança para a terra do Egito. Pois é, pessoal, esta quinta linha teológica, não é verdade, que forma um mapa para o descobrimento da Arca da Aliança, diz que Jeremias levou a Arca da Aliança para o Egito. E segundo a história, ele foi lá na cidade de Gósen, não é verdade? Onde o povo de Israel, no tempo de Moisés, foi criado. E lá Jeremias escondeu a Arca da Aliança. Será que a Arca da Aliança está no Egito, pessoal? Esta é a quinta linha. Onde você acha que está a Arca da Aliança? Vamos passar agora para a sexta linha, não é verdade? E a sexta linha é uma linha espiritual. A sexta linha teológica que mostra onde está a Arca da Aliança é o seguinte, pessoal. Pessoal, a sexta linha teológica que forma um mapa que mostra aonde está a Arca da Aliança é muito importante. Pois é, pessoal, essa sexta linha teológica diz o seguinte, que antes de Nabucodonosor invadir a cidade de Jerusalém e incendiá-la, Deus mandou seus anjos para tirar a Arca da Aliança de dentro do templo, porque Nabucodonosor invadiu Jerusalém, saqueou seus bens e destruiu a cidade à base do fogo. Não é verdade? Mas no livro de Ezequiel, capítulo de número 10, a Bíblia vai dizer que Deus enviou a glória dele na cidade de Jerusalém e tomou a Arca da Aliança e levou a Arca da Aliança para os céus. Pois é, pessoal, a Arca da Aliança está nos céus. Se você, por exemplo, ler o livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, você vai entender o seguinte, que João foi arrebatado até o terceiro céu. Exatamente, João, na ilha de Patmos, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E lá no terceiro céu estava a Arca da Aliança. Pois é, pessoal, estude a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 11. E aí você vai ter a ideia de que realmente
a Arca da Aliança foi arrebatada. É somente você unir o livro de Ezequiel, capítulo 10, com o livro do Apocalipse, capítulo 11. Então você vai ter a ideia de que a Arca da Aliança foi levada por Deus para o terceiro céu. Então, pessoal, estes são os caminhos da Bíblia Sagrada que formam um mapa que podem nos levar até a Arca da Aliança, tá bom? Então é necessário estudar bastante, porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Imagina, a glória da primeira casa é porque tinha uma Arca da Aliança, muito importante, não é verdade? Mas a glória da segunda casa é mais importante porque na segunda casa estava o Filho de Deus. É claro que a pessoa de Jesus é muito mais poderosa do que a Arca da Aliança. Não é verdade, pessoal? Eu quero deixar esse vídeo para você fazer uma análise, estudar, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que vai servir para os seus sermões, para os seus livros. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre, tá bom? Curta meus vídeos, tá? Assine meu canal. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Muitos pregadores pegam esta parte da frase